estão certo, pessoal? Eu sou Neander Tavares, o Nequinhas. Hoje estou conversando com Cláudio Barreto, mas para mim é Claudinho Barreto, que eu aprendi assim, né? Quando eu cheguei lá na Estância do Lago, eles falaram assim para mim: vou te apresentar o Claudinho. E eu conheci esse camarada aqui, que é gente raríssima, e hoje estou tendo a oportunidade de entrevistar ele aqui no nosso canal, no Nequinhas Podcast. Prazer te receber, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Amém. Né? Tamo junto, como se diz. Estamos atrasados, porque o Claudinho é um homem de negócio, né? E não pode ver uma chance de vender um lotinho que fica doido. Exatamente. Inclusive, acabei de sair, né, agora há pouco do loteamento. A gente estava com alguns clientes lá. E lá tem momentos que o sol vai embora, a gente liga o farol do carro e toca. E toca o bar. Pra cima. Já venderam quantos por cento lá do loteamento inteiro? Nequinha, a gente está com a projeção lá já de 80% praticamente. Já vendido. Meu biquinho de terra tá separado? Eu já te falei. Eu brinco muito com o Nequinha, pessoal. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos vocês aí que estão... Gente, quem entrar, manda aviãozinho, viu? Eu brinco muito com o Nequinhas. Um dia ele chegou pra mim lá e falou assim: Claudinho, e meu biquinho de terra? Eu falei pra ele: rapaz, biquinho de terra, isso não é de Deus. Deus tem pro céu uma terra completa. Amém. E a Bíblia fala que a terra que Deus ele prometeu para os nossos antepassados, que é a geração que nós viemos, é a terra prometida. E como que eu vou preparar para ser um biquinho de terra? Porque Deus tem pro céu grande. Aí eu brinco assim com ele, mas é uma brincadeira real, pessoal. Enquanto a gente vai, né? Enquanto o Nequinhas começa aqui a até me entrevistar, eu brinco com ele. A entrevista já tá acontecendo, já tá acontecendo. Você pode ficar à vontade, você tá em casa. Bora lá. Então, assim. Ó, o Everton já tá aí. Ô, Everton, manda aviãozinho pro povo aí, que o Claudinho atrasou o negócio, então. O pessoal já deve ter achado que vai ter entrevista, nada hoje. Verdade. Mas assim, Nequinhas, eu brinco muito com ele, pessoal, que essa história de diminutivo, essa história de você, às vezes, olhar para você e achar que você não consegue, pequeno, né? Você não pode. Ah, Jesus, só um dinheirinho. Exatamente. Me dá só um pouquinho. Eu aprendi com a palavra de Deus que você só vai ter exatamente aquilo que você pede. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta tem que se abrir. Então a gente tem que aprender a pedir. Meu Deus, eu sou pidão. O homem veio afiado, hein? Meu Deus. Claudinho Barreto. Quem é o Claudinho Barreto? Quem é o... Se apresenta aí pra quem, se tem alguém que não te conhece aí dentro do Vale do Aço, né? Bacana. Então, Nequinhas, a minha história, ela começou no mundo das vendas quando eu ainda nem imaginava que Deus ia me reposicionar nesse mercado do mundo dos negócios. Sim. Eu sou de uma cidade pequena aqui de Antônio Dias, que é aqui colado no Vale do Aço, inclusive é a mãe do Vale do Aço, assim eles falam, porque quando os bandeirantes chegaram aqui, a primeira cidade que eles pararam foi Antônio Dias. E ali, depois de um tempo, eles descobriram o Vale do Aço, e devido ao fato de eles estarem naquela localização e ter descoberto o Vale do Aço, eles falam que Antônio Dias é o berço do Vale do Aço. A mãe do Vale do Aço. Então, assim, sou de Antônio Dias, sou casado, pai de uma filha, sou casado com a Rafaela, pai da Luísa. E antes mesmo de eu vir para o Vale do Aço, eu já vendia, eu sempre vendi desde criança, vendia picolé lá na roça, vendia chup-chup. O meu primeiro produto, mas eu nem imaginava que Deus estava me preparando para o mercado lá na frente, porque a gente só vê o presente e Deus ele já está vendo o nosso futuro. Correto. E eu vendia estrume de boi, esterco, no popularzão. E a gente, engraçado dessa história, eu ainda vou escrever um livro contando a minha trajetória. Bacana, isso é uma das coisas que eu quero fazer, mas não para me promover com isso. É para me ajudar as pessoas, sabe? Porque existem muitas pessoas que acham que, como eu disse no início aqui, que elas não podem, que tudo para elas é mais difícil, mas só tem um versículo na Bíblia, embora a gente veja aqui para uma entrevista, não tem nada a ver com algo religioso, né? Mas vale ressaltar que eu sou um cara que eu dependo de Deus para tudo, então assim, eu olho para minha vida hoje, eu vejo que se não fosse a mão de Deus, eu não estaria onde eu estou, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Então assim, no passado lá atrás, eu vendi o esterco para focar aqui, senão eu vou sair um pouco desse feeling, e eu tinha o público-alvo eram as irmãs da Igreja Católica. E aí eu chegava junto com mais 3 amigos, cada um hoje trabalha em um mercado diferente, um mercado de negócio de vendas, só tá eu, os demais não estão nesse mercado, nesse mundo. E quando eu falo que eu tinha um público-alvo, que eram essas irmãs, a gente ia nas fazendas, pegava o esterco, ensacava o esterco, colocava no carrinho de mão e levava. E como eu vim de um berço, assim, que graças a Deus meu avô nunca deixou faltar nada, porque eu fui criado com meus avós, não com meus pais, mas era uma fase da minha vida que tinha muita escassez.
trazendo para minha vida atual de hoje, tinha muita escassez. Sim. E eu lembro que a gente vendia o esterco com uma motivação que era comer um hambúrguer à noite. Pra você ver que loucura. Eu tô com 34 anos de idade e quando a gente conta essa história parece que eu tenho 50. Parece que é muito antigo. Não, isso é coisa de pouco tempo atrás. E eu conto isso com muita gratidão a Deus, porque eu tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo agora que histórias reais, elas podem impactar a vida de pessoas, elas podem ajudar pessoas. Na verdade, nós somos inspiração para alguém, né? Sim, sempre. Então, sempre. tem sempre alguém que olha para você e fala assim, bom, eu queria fazer igual o Claudinho. Sim, você entendeu? Então, mas vale lembrar, né, Quinha, que nada acontece da noite pro dia. Tudo tem um processo a ser seguido, né? A parte mais difícil é o processo, né? Exato. E assim, quando a gente olha para muitas pessoas, inclusive hoje em rede social, hoje rede social vende tudo, cara. Hoje tem pessoas muito posicionadas na rede social que, de fato, se você for pegar uma aprofundada na vida dessa pessoa, ela não tem ela posiciona com autoridade, mas ela não tem uma realidade por trás daquilo que ela está vivendo. Então, assim, eu gosto de contar um pouco da trajetória, como você perguntou quem que é o Claudinho, eu dou essa volta toda para chegar no objetivo da pergunta. Então, assim, eu tinha o público-alvo, tinha o cliente, só que eu não sabia que Deus estava me preparando para esse mercado. Independente se eu vendo imóvel ou qualquer produto ou serviço que você que está nos escutando venda, Deus ele sempre vai te preparar para viver algo lá na frente. Mesmo que hoje, no momento que você está agora, você possa não estar entendendo, você possa até não acreditar, acredite, vai para cima, porque eu costumo dizer o seguinte, que para onde Deus aponta, ele paga a conta. Se Deus ele tem um propósito na sua vida e ele te direciona a algo e você confia, pode ir dentro que as coisas vão dar certo. Então, assim, voltando nessa história aí do meu primeiro produto a ser vendido. Eu tô curioso. E por que eram as irmãs da Igreja Católica? Porque as irmãs da Igreja Católica gostam muito de planta. Cultura. Então, assim, dificilmente você chega na casa de uma irmã, não porque ela é da Igreja Católica, mas lá na roça, por ser uma cidade tradicional, uma cidade onde o catolicismo é muito forte. Então, era o nosso público-alvo. Só que eu não sabia usar essas palavras de público-alvo, de persona, entende? Mas era. Então, hoje eu consigo ver dessa forma. Então, a gente levava o esterco e geralmente a gente chegava na parte da manhã, por volta de 8h30, 9 horas da manhã. Os irmãos voltando da missa. E a gente já sabia que tinha um café preparado nos esperando. Um café mais recheado do que o que eu tinha na casa dos meus avós. Entendi. Então já tinha essa estratégia. Então era eu vendo e encho o bucho. Isso aí. E aí, um detalhe interessante é que a gente chegava ali, e muitas das vezes elas falavam assim, não, já tem esterco, comprei de você, tem 3 dias só, não deu tempo nem de trabalhar com esterco ainda e tal. Aí a gente, às vezes, insistia, não, mas compra, a gente tem uns negócios ali para pagar e tal, insistia um pouquinho, às vezes ela não comprava, mas aí a horário ia estendendo, e elas nos convidavam para o almoço. Aí, meu amigo, esquece. Você tá doido, era melhor que vender o saco de esterco. Então, assim... E era quanto um saco de esterco? Cara, naquela época era R$3 um saco de esterco. Nossa, hoje é quanto um saco de esterco? Eu não tenho nem ideia, mas eu acredito que hoje deve ser uns R$20 no mercado aí. E aí o interessante é que as coisas iam se estendendo ali na casa daquela irmã, e daí a pouco colocava coisa na sacola pra gente levar para casa. Então, assim, eu tô contando uma história real aqui, né, Kim? Eu não tô aqui contando uma história para emocionar as pessoas. Não é lero, não. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que toda história, ela tem início, meio e fim. E no processo, as pessoas pensam assim, que vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou explodir. Não, ninguém explode do nada, ninguém cresce do nada. A nossa vida ela é um processo. E se a gente respeitar, mesmo que você não entenda, se você respeitar que no processo você está plantando, a colheita é certa. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me rodeiam, o plantio, você não tem obrigação de fazer ele. Mas a partir do momento que você planta, você é obrigado a colher. E o plantio você escolhe, né? A colheita não. Você plantou arroz... Esquece, arroz colherás. Exatamente. Então, assim, fica aqui, né, essa abertura dessa entrevista. Então, para você que nos escuta, que tem um sonho, que tem um plano, cara, vai em busca dos seus sonhos, corre atrás, sabe? Não desanima. E, assim, dependa de Deus para tudo, porque, assim, o crescimento... ele pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Quando a Bíblia fala de semeadura e colheita, ela não está falando de uma forma religiosa. As pessoas confundem muito isso, né, Quinha? Quer dizer então que eu tenho que servir a Deus, que eu tenho que fazer a vontade de Deus para que eu cresça, para que eu prospere? Não. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o ímpio. Então, é mediante o meu plantio que vai determinar a minha colheita. Quando a Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o ímpio, a Bíblia está querendo dizer que se você plantar,
você vai colher, Você vai independente colher. da sua religião, independente daquilo que você acredita. Mas eu tenho para minha vida que quando eu planto algo e quando eu dependo de Deus para um plantio, eu vou depender dele também para a colheita. Só que quando a Bíblia fala de semeadura e de colheita, a Bíblia está falando que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu volto no que você acabou de falar. Eu não posso escolher a colheita, o plantio sim. Só que é até um pouco complexo dizer isso, porque se eu planto coisa boa, eu posso esperar uma boa colheita. Então está na nossa mão essa decisão de plantar o bem ou plantar o mal. Ou plantar o mal. Exatamente. Bacana demais. O homem já começou com tudo. Meu Deus.